Por acaso você vai prestar FUVEST esse ano e não faz ideia de como elaborar uma redação modelo? Bom, então as suas dúvidas acabaram nesse momento. Você tem que assistir essa aula até o final porque ela é fundamental para você entender muito bem o funcionamento dessa estrutura textual FUVEST e se dar muito bem na prova. Então se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda, beleza? Aqui é o Japa da Redação e hoje nós vamos trabalhar a temática sobre FUVEST e eu trouxe para vocês aqui um projeto de texto estratégico, assim como um modelo aplicado ao tema de redação FUVEST 2022 para você ficar sabendo de tudo sobre esta banca. Mas antes de mais nada, peço aquela gentileza esperta para vocês. Curte nosso vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, assim como você, se por acaso não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos mais recentes publicados aqui no nosso canal. E vale lembrar que tem vídeo toda semana. Dito isso, agora a gente pode ir para o que interessa realmente, que é a nossa aula falando sobre a estrutura de redação FUVEST. E eu quero começar aqui falando sobre a estrutura na sua percepção mais geral da redação FUVEST. E para isso, meu caro editor, sobe para mim o primeiro slide desta aula. Veja que aqui eu trouxe uma explanação, uma perspectiva geral da estrutura mesmo da redação FUVEST, dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. E nesse tipo de modelo, basicamente a gente vai utilizar 4 parágrafos, ok? Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um, claro, para a conclusão, somando então 4 parágrafos muito bem alinhados e pensados em cada uma das estruturas que ela recruta. Por exemplo, nessa percepção geral, você tem uma ideia de como a gente vai dividir os períodos de cada parte do texto. Veja que eu trouxe na introdução 3 períodos, no desenvolvimento 4 períodos e na conclusão 3 períodos novamente, cada período com uma função distinta que a gente vai ver na sequência essas funções todas. Vamos lá? Vamos avançar para o segundo slide dessa aula. Veja que eu vou aparecer muito pouco para vocês essa aula, afinal de contas a ideia é apresentar várias informações, textos esses que vocês podem, claro, e devem tirar um printzinho, anotar todas as informações à medida em que eu for falando, construindo a teoria com vocês, beleza? Vamos lá então para a introdução. Como funciona essa introdução dividida em 3 períodos estrategicamente. Veja que cada uma desses períodos, aliás, tem uma nomenclatura diferente, porque tem uma função distinta. Então, na introdução, por exemplo, no primeiro período, nós nomeamos esse primeiro período como contextualização, cuja função dele basicamente é dar uma visão geral sobre o tema, sobre o assunto a ser explorado, e nesse caso, nesse modelo de redação especificamente que eu estou trazendo para vocês, vocês vão inserir um repertório sociocultural para começar essa discussão. Já no segundo período, a gente faz sempre a problematização, que nada mais é do que a inserção específica do problema, ou seja, das palavras-chave que nós temos no tema de redação na comanda. E por último, no último período dessa introdução, é a tese ou posicionamento, em que a gente deixa claro e evidente aquilo que a gente pretende falar ao longo do nosso desenvolvimento. E nesse caso, eu vou utilizar o método de uma tese por síntese, que é aquela tese tradicional que traz na introdução já, de pronto, aquilo que eu pretendo realmente, uma antecipação, uma definição do que eu pretendo fazer no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, beleza? Pegou essas informações bonitinhas aí? Então a gente vai para o terceiro slide agora na estrutura do desenvolvimento. Esse desenvolvimento, tanto o 1 quanto o 2, vai recrutar 4 períodos. Eu vejo por aí muitos professores, muitos vídeos falando da possibilidade de recrutar mais períodos. Pode ser sim, muito bem adaptado, mas nesse modelo que eu trago para vocês aqui, eu defini utilizar 4 períodos somente. O primeiro vai ser o nosso tópico frasal. Galerinha, para quem não se lembra do que é o tópico frasal, veja aí a definição. É uma afirmação inicial que dá um recorte específico do problema que a gente vai trabalhar. Ou seja, o tópico frasal nada mais faz do que delimitar o teor, o conteúdo daquele parágrafo especificamente, antecipando as informações que eu vou ou pretendo discutir neste parágrafo, ok? Veja então que eu estou reafirmando bastante a expressão parágrafo, porque, de fato, a gente vai trabalhar somente com a conjuntura temática
neste parágrafo daquilo que foi afirmado inicialmente no tópico frasal. E na segunda parte, no segundo período, eu tenho um repertório sociocultural produtivo. Veja que estrategicamente eu insiro o repertório no segundo período. Já no terceiro é o momento em que eu faço a minha argumentação propriamente dita. E essa argumentação, gente linda, consiste no que exatamente? Consiste em analisar o repertório e associar esse repertório à atual conjuntura do problema, claro, delimitado pelo tópico frasal. Então é o momento em que eu pego esse repertório e faço o uso devidamente produtivo dele, associando ao problema que eu quero, claro, trabalhar nesse parágrafo. E por último, gente, um quarto período é o momento em que eu faço a comprovação dessas ideias todas que foram apresentadas por meio do recrutamento de mais um repertório. Veja então que nesse modelo que eu estou propondo, vocês podem ter uma ideia ampla, a gente vai basicamente trabalhar com 5 repertórios distintos. Ou seja, nós vamos deixar o nosso texto, argumentativamente falando, muito rico de repertório, que é justamente o que a FUVEST gosta, né? A FUVEST gosta que você faça uso de seu conhecimento amplo, plural, das mais diversas áreas do saber, do conhecimento. E na nossa conclusão, como que a gente vai fazer na nossa conclusão? A conclusão é feita a partir de 3 períodos também, assim como a introdução. E nesse caso, a gente vai usar o primeiro período para fazer a retomada da tese. Como isso funciona, né? Eu insiro um conectivo, obviamente que eu tenho que ter um conectivo para indicar o encerramento das nossas ideias, da nossa dissertação. Esse conectivo é um conectivo conclusivo, portanto, dessa forma, destarte, dessarte. E depois desse conectivo eu faço uma retomada da tese, do problema, por meio de uma paráfrase. Claro que eu não vou copiar exatamente o que eu escrevi lá na tese, ali em cima na introdução. Eu tenho que ter um discernimento linguístico de elaborar uma outra construção para provar até que eu tenho um vocabulário amplo, ok? Para o corretor. E no segundo período, o que eu faço exatamente nessa conclusão? Eu faço uma síntese do desenvolvimento, ou seja, um resumo mesmo do que foi apresentado nos argumentos que incorporam a segunda parte da redação. E também posso fazer, se eu quiser, uma paráfrase, uma releitura, uma reelaboração daquilo que foi apresentado no tópico frasal 1 e no tópico frasal 2. E por último, para fechar essa conclusão, eu trago aqui uma frase de efeito que caracteriza muito bem o encerramento da minha discussão. Vocês perceberam então que por essa estrutura redacional, eu estou calculando cada uma das partes de maneira muito assertiva, equilibrada e racional? É isso que a FUVEST deseja de vocês. Deseja um projeto de texto estratégico, capaz de especificar uma função diferente para cada período que é inserido dentro do seu texto. Dessa forma, você prova para o corretor, mais do que nunca, que você tem habilidade e domínio técnico da produção textual modelo FUVEST. A partir dessa estrutura toda que eu trouxe para vocês, para não deixar vocês, claro, desamparados, eu também vou fazer uma exemplificação a partir do modelo da redação FUVEST 2022, cujo tema foi as diferentes faces do riso. Mas antes de entrar no mérito dessa produção textual, eu quero fazer um convite especial para todos vocês. Por acaso você já conhece a nossa plataforma de correção de redação, a Corrige-me? Caso vocês ainda não conheçam, basta vocês clicarem no link que está na descrição desse vídeo e acessar a nossa plataforma pela primeira vez. E acessando nossa plataforma, você pode já de pronto se cadastrar gratuitamente para conhecer melhor um pouquinho dos nossos planos, dos nossos diferenciais e aquilo que a gente tem a ofertar para você, meu caro aluno. Certamente que conhecendo muito bem os nossos planos, você vai se apaixonar pela nossa plataforma, pela usabilidade e pelos recursos que ela dispõe para que você possa melhorar gradativamente no processo de composição redacional. E atualmente nós contamos com diversos recursos distintos e muito efetivos para vocês. Por exemplo, nós contamos com cursos de redação e são diversos os cursos, inclusive com o curso da Banca FUVEST, em que você pode assistir às aulas disponíveis e assim melhorar gradativamente praticando a redação modelo FUVEST, também disponível na nossa plataforma com mais de 150 temas. Veja então que ainda dá tempo de você estudar para a FUVEST, basta você se inscrever, se cadastrar e assim conhecer um plano, tornar-se um dos nossos assinantes e fazer parte da
nossa equipe de vencedores. Espero vocês na Corrija-me. Pronto, galera, depois desse merchanzinho básico de praxe, vamos ver o modelo de redação nota máxima, nota 50, baseado na construção FUVEST 2022, cujo tema foi as diferentes faces do riso. Vamos começar por partes. Editor, sobe para minha introdução primeiramente. Veja aí, querido aluno, que nessa introdução eu dividi bonitinho por legenda para ficar bem claro sobre o que deve ser feito em cada uma das partes. Cabe, claro, a atenção para, se você quiser, tirar um printzinho e guardar esse material e tentar utilizar também nas suas outras produções FUVEST. Veja, contextualização em preto, problematização em azul e a tese demarcada em vermelho. Vamos fazer a leitura? Na vasta obra de Gil Vicente, renomado dramaturgo português do século XVI, o humor era utilizado como um artifício polivalente, pois despertava na plateia o riso através do entretenimento, assim como possibilitava reflexão sobre a imoralidade do seu tempo. Veja o que eu fiz, gente. Eu usei a estratégia que eu recrutei, que eu defini no meu projeto de texto, que eu vou começar a minha redação por meio de um primeiro período introdutório, em que eu vou fazer o que especificamente? Usar um repertório sociocultural produtivo. Vamos retomar novamente a nossa introdução agora. Eu trouxe o Gil Vicente. E o Gil Vicente, galerinha, ele cabe como uma luva nesse tema de redação. E aí, claro, eu fiz uso dos meus conhecimentos literários, que eu gosto bastante de literatura e gosto bastante desse autor também. E, gente, o teatro dele é feito de um humor em que o riso, além de divertir, fazia com que a população tivesse o senso crítico mais elaborado. Perceba então que é o repertório ideal, por quê? Porque traz pelo menos duas faces bem características do riso. E essas duas faces do riso que é o que eu quero trazer para minha discussão. Por quê? Porque não dava para falar de tantas e tantas faces diferentes do riso. Eu não poderia colocar um monte, não caberia na minha redação. Então eu defini que vou elaborar a partir de duas expressões, duas faces, dois valores do riso na nossa sociedade e trazidas também por Gil Vicente inteligentemente. Na sequência, eu trouxe aí para vocês a problematização em azul. Vamos lá? O que essa problematização tem que fazer? Tem que relacionar esse repertório citado a um problema específico da minha redação. Passados os séculos, essa expressão ainda carrega tal polivalência do passado e se mostra de modo a representar algo essencial para a sociedade brasileira, que é o riso. Veja que a partir disso eu vou inserir o que? A minha tese. Veja que essa problematização trouxe essa leitura do Gil Vicente para os dias atuais e agora eu vou fazer a minha tese em que eu vou colocar exatamente o que eu pretendo, aliás, trabalhar ao longo do meu desenvolvimento. Vamos lá? Nesse sentido, é importante discutir seu papel em suas várias faces, no âmbito pandêmico. Veja, eu delimitei a falar do período pandêmico. Ah, mas por que, professor? Gente, a FUVEST é muito crítica. A FUVEST, ela trabalha com temáticas de ordem muito contemporânea e é muito importante que o aluno crítico tenha uma percepção do todo da sociedade, dos conflitos que acabaram de ser perpassados para ele inserir na redação também. Isso é muito importante. Então, tendo em vista o episódio da pandemia, eu achei muito pertinente colocar a redação delimitada a este foco. De novo, cujo caráter se delineou efetivo para uma fuga em minha crise emocional dada pelo isolamento, assim como seu efeito reflexivo e crítico. Veja, eu vou abordar duas facetas do riso durante o período pandêmico no Brasil, sobre a questão do riso ser uma ferramenta fundamental para livrar as pessoas da crise emocional em que se encontravam por conta do isolamento, por conta da depressão causada pela pandemia, assim como também o seu caráter reflexivo na nossa sociedade. Afinal de contas, o riso permite também a crítica social. Beleza? Agora vamos para o nosso segundo parágrafo no desenvolvimento 1. Se vocês pegarem muito bem a introdução, vão também ter facilidade no desenvolvimento. Gente, o meu desenvolvimento foi feito como eu coloquei antecipadamente para vocês naquela visão geral sobre o projeto de texto em 4 períodos, cada qual com uma cor diferente, como vocês podem observar aí nesse nosso slide. Vamos para o tópico frasal, que é aquela parte inicial do nosso desenvolvimento, nosso primeiro período, que faz uma afirmação sobre aquilo que a gente pretende falar ao longo deste parágrafo. De início ao conectivo, é premente abordar a relevância do riso no decurso da pandemia da Covid-19 no país.
Durante os anos de 2020 e 2021, o Brasil, assim como grande parte do mundo, adotou medidas de isolamento que obrigaram a sociedade a se resguardar, distanciando-se devido à tomada de medidas sanitárias para a contenção do vírus. Veja, primeiro período, é o meu tópico frasal delimitando o assunto. O segundo período trouxe um repertório cultural associado à atual conjuntura brasileira, falando da pandemia e falando das medidas sanitárias do vírus. Depois que eu fiz esse repertório, a minha preocupação na argumentação é pegar esse repertório, analisá-lo, associá-lo com o tema, com o assunto do riso. Vamos ver se dá certo na argumentação? Em verde, tal fato provocou, quer dizer, o isolamento, provocou em muitos distúrbios psicológicos, incorrendo no aumento de casos de depressão, ansiedade e sentimentos de insegurança. Mas, graças às ferramentas de comunicação e às redes sociais, diversos humoristas passaram a transmitir esquetes bem-humoradas que proporcionaram alegria à população, a qual a população pôde, por meio do riso, buscar abrigo do cenário alarmante vivenciado, ou seja, uma válvula de escape. Veja o que eu fiz em verde. Peguei o repertório e associei com a questão do riso nessa conjuntura. Olha que da hora! Então, isso é uma argumentação bem feita, bem efetivada e bem pensada nesse sentido, ok? Para finalizar esse parágrafo, o que eu fiz? Inseri um outro repertório. Veja que a FUVEST gosta bastante de repertório, mas claro que a gente tem que casar a argumentação com o repertório, não dá para fazer de qualquer jeito. E os dois lugares mais pertinentes para você inserir o bendito do meu repertório é onde, gente? No segundo período nesse modelo e no último período para fechar o meu raciocínio e provar definitivamente que aquilo que eu falei é verdade. Prova disso é o caso do comediante Marcelo Adnet, inclusive eu escutei bastante, vi bastante sketch desse cara, que de sua casa e com apenas um celular, divulgava seus conteúdos causando gargalhadas em muitos e aliviando as frustrações das pessoas. Veja então que eu comprovei que muitos humoristas fizeram isso para ajudar a população a superar o problema aí do isolamento, de todas as consequências negativas causadas pela Covid-19. Beleza? Vamos aí para o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. E o nosso segundo parágrafo argumentativo. Lembra que eu falei justamente que lá na introdução, tá? Que no meu segundo parágrafo argumentativo eu falaria sobre as questões que envolvem o riso como uma ferramenta de consciência, de crítica, de reflexão social. Veja nesse texto que eu estou subindo agora para vocês, no segundo parágrafo argumentativo, como a gente elaborou todo esse processo. Vamos ver o tópico frasal primeiro? Além disso, olha o meu conectivo, é notório que o riso também permitiu o exercício da consciência crítica. Veja que o meu tópico está definindo o conteúdo que vai ser trabalhado nesse parágrafo especificamente. No longa-metragem Coringa, fantástico inclusive, o premiado ator Joaquin Phoenix interpreta Arthur Fleck, um jovem problemático com um raro distúrbio que o faz rir compulsivamente em momentos de grande estresse emocional, em que normalmente se vê vítima de algum assédio. Veja que ele só dava risada, muita risada, quando ele passava por um assédio, por um problema grave que ele sofria, né? O qual fazia com que o espectador tomasse consciência da opressão e marginalização a que o personagem estava sujeito. Veja que eu trouxe um repertório bem bacana para vocês e reflexivo de um filme muito renomado. O Coringa, ou melhor dizendo, o personagem central que futuramente vai interpretar o Coringa em processo, que é o Arthur Fleck, ele tinha esse distúrbio mesmo psicológico em que ele ria muito e não parava de dar risada quando ele passava por uma grande frustração causada por uma opressão da sociedade, um assédio que o marginalizava, enfim, fazia coisas horríveis com ele. E, consequentemente, o riso dele causava no público uma reflexão sobre as injustiças sociais. Olha que da hora a face do riso demonstrado pelo filme Coringa e pela genial interpretação do ator Joaquin Phoenix, não? Agora a nossa argumentação. Galera, a argumentação é verde, lembra? Vou fazer uma relação do repertório com o meu tema. Análogo à ficção, veja que esse análogo é muito importante para estabelecer o comparativo. Percebe-se que o humor muitas vezes é constituído a partir da leitura irônica da realidade, que se exibe absurda ao normatizar a agressão, preconceito e até mesmo a disseminação de fake news sobre a Covid-19. É o que aconteceu na nossa realidade, não é?
Veja que houve uma banalização mesmo desses tantos problemas que aconteceram no Brasil durante o período da pandemia. E principalmente, claro, os discursos de fake news, negacionismo, etc. Veja que a FUVEST gosta muito de uma leitura crítica da realidade. E a gente está associando justamente o quê? O tema à realidade conjuntural do que aconteceu de fato no Brasil. E muitos humoristas fizeram o quê? Tiraram sarro, ironizaram, satirizaram essas figuras, essas personalidades que começaram a disseminar fake news. De uma forma que o leitor, quando risse das esquetes, pudesse ter também consciência crítica do que estava acontecendo no Brasil. Lembra que o humor é um dos mecanismos, inclusive, mais ágeis e eficientes com o objetivo de fazer com que a população reflita sobre os problemas. E é nesse sentido que a gente argumentou nesse segundo parágrafo. Argumentativo, claro, né? Desenvolvimento. Olha só o encerramento por meio de uma comprovação. A exemplo disso, programas como Zorra Total, imbuídos de um caráter crítico, levaram ao ar diversos quadros que satirizavam a incompetência dos líderes políticos em gerir a saúde durante a pandemia, promovendo assim a graça como mecanismo de reflexão sobre a negligência do Estado, fazendo com que a população, claro, ficasse consternada, espantada com os descalabros de uma liderança política que era incapaz de administrar a gestão dele no sentido de ajudar no combate à pandemia. Veja que pertinente é esse tipo de relação com a atual conjuntura, que é o que tanto a FUVEST adora, ama de paixão. Agora sim, a gente chega à última parte do nosso texto, que é a conclusão. Mas antes de entrar no mérito dessa conclusão, quero fazer um convite para vocês todos, gente. Se por acaso vocês ainda não conhecem as nossas redes sociais, vale a pena você acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram, fazer parte do nosso Telegram. Todas essas informações estão disponíveis na descrição deste vídeo. Você fazendo parte do Telegram, assim como o nosso grupo do WhatsApp, você vai ter informação privilegiada sobre os conteúdos que a gente mais trabalha. Falando nisso, nós temos quinzenalmente aulas ao vivo com conteúdo assim muito dinâmico, com a participação sua, tirando dúvidas aqui no momento em que a gente constrói a nossa aula. Então convido todos a participarem também dessas aulas ao vivo, sendo que todas elas são sempre anunciadas antecipadamente nas nossas redes sociais. Mais motivo para vocês seguirem a gente, Facebook, Instagram, TikTok, estamos aí correndo contra o tempo para fazer você ter conteúdo de qualidade antes dos vestibulares. Agora sim, chegamos ao último parágrafo do nosso texto dissertativo do nosso modelo FUVEST 2022. Veja o que eu coloquei para você nesse último slide. Observe que eu dividi bonitinho também em 3 períodos: retomada da tese, a síntese dos argumentos centrais e o fechamento. Veja que nessa retomada da tese em preto, primeira coisa que a gente coloca é o conectivo. Portanto, é evidente que o riso exibe várias facetas na sociedade brasileira. Veja que é uma retomada do problema, da tese, daquilo que inspirou a nossa construção textual, ok? Na sequência, a gente faz uma síntese daquilo que foi apresentado no D1 e no D2, ou simplesmente uma paráfrase do tópico frasal 1 ou do tópico frasal 2. Vamos lá? Dentre essas várias facetas, fez-se evidente e essencial durante a pandemia a capacidade de entreter, assim como a possibilidade de despertar uma percepção crítica com relação à gestão equivocada de muitos líderes. Olha o fechamento. Logo, é visível que, como uma representação humana, a sua polivalência, claro, do riso, enriquece a comunicação em sua ampla versatilidade. Verificaram o nosso conteúdo? Verificaram como a gente fecha com uma frase de efeito bem bacaninha esse texto? Gente, se você não pegou esse conteúdo todo, volta o vídeo, volta nos momentos efetivos em que aparece o slide, dá um printzinho, porque é muito importante você ter esse modelo em suas mãos. Dessa forma, com certeza, toda a sua redação FUVEST vai ser melhor guiada, melhor direcionada. Vale lembrar ainda que o espaço para os comentários também é o espaço de vocês, para vocês tirarem suas dúvidas. Então, manda pergunta para a gente sobre esse tema, sobre esse conteúdo, sobre a estrutura, que eu vou responder prontamente para vocês, ajudando vocês a melhorar certamente na produção textual da FUVEST, que é tão complicadinha e que é pesadelo para muito estudante. Valeu, gente linda! Assim eu encerro a minha aula, me despeço, desejando a todos vocês bons estudos e até a próxima aula.